para que o teu reino seja estabelecido na terra exatamente como ele é no céu. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém? Quem está feliz aí com Jesus? Vamos ouvir uma palavra top agora. Deus vai usar aqui uma profeta aqui que você vai ver. Vem cheio de fogo, vai sair fogo. Quando ela levantar a mão, todo mundo vai cair. Mas ela colocou desodorante, hein, gente? Muito bem, vamos receber aqui o amor da minha vida, com uma salva de palmas. Depois dessa, né, gente? Meu Pai. Glória a Deus, gente. Quem está feliz com Jesus? E Ele está feliz com você? Glória a Deus. Bom, eu falei com ele que eu precisava de tempo para pregar e ele gastou meu tempo todo. Mal. Amém? Mas glória a Deus, eu vou tentar falar o máximo que eu puder com o tempo que foi me dado. Amém? Nós vamos falar um pouco hoje sobre fechando brechas. Afinal de contas, nós estamos no mês de maio, é o mês da família. E nós vamos dedicar todo esse mês nos cultos de quarta-feira falando um pouco sobre família. Mas aí quando o pastor falou assim, você quer pregar ou você quer dirigir o culto? Eu falei assim, não, eu quero pregar. Porque essa palavra ela está no meu coração e foi dada pelo Senhor há mais ou menos uns 5 meses. E ela está guardadinha por um tempo propício. Eu acredito, creio que chegou esse tempo propício. Para quem tem ouvidos, ouça. Abra comigo lá, 1 Reis 16. 1 Reis 16. Nós vamos ler do 29 ao 33. 1 Reis 16, do 29 ao 33. E vamos falar um pouquinho sobre uma história que é muito conhecida, sobre o rei Acabe e a sua esposa Jezabel. Todo mundo encontrou? Quem não encontrou, fala assim, pastora, misericórdia, que eu espero um bocadinho. Amém? A palavra do Senhor diz assim, no ano 38 do reinado de Asa em Judá, Acabe, filho de Onri, se tornou rei de Israel e governou 22 anos em Samaria. Ele pecou contra o Senhor Deus, mais do que qualquer um dos que haviam sido reis antes dele. Não se contentando em pecar contra o rei Jeroboão, Acabe fez pior e casou com Jezabel, filha de Etibaal, rei de Sidom, e adorou ao deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria, fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Aserá e assim fez mais coisas para deixar o Senhor Deus irado do que todos os reis de Israel haviam feito antes deles. Todo mundo conhece a história, acredito que todos conhecem a história de Jezabel e Acabe. Mas o que eu quero trazer aqui para vocês hoje é uma reflexão daquilo que o mundo tem vivido. O que tem acontecido no mundo. A inversão de papéis. Homens no lugar de mulheres e mulheres no lugar de homens. E desde a criação, o Senhor estabeleceu que o homem, depois do Senhor, era a cabeça. E a mulher, auxiliadora. Era aquela que estava debaixo de uma missão em que o homem exercia. E quando nós olhamos para a história de Acabe, nós não vemos isso. Nós vemos um homem que ele foi simplesmente dominado por uma mulher. E venhamos e convenhamos. Falar só baixinho para as mulheres aqui. Lógico que quem manda na casa somos nós. Afinal de contas, nós sabemos onde nós achamos as coisas e eles falam que nós escondemos. É verdade ou não é, gente? Mas, brincadeiras à parte, Deus deixou uma ordenância bíblica para nós. E infelizmente o mundo tem tirado isso de nós. Mulheres têm se colocado na posição que elas não foram chamadas para estar. E aí, num determinado tempo,
a mulher pega um peso espiritual que não é dela, uma mochila que não é dela, na vida da sua casa, na vida dos teus filhos, e entra em esgotamento. Então, se nós olharmos a palavra de Deus, Provérbios 14:1, vocês não precisam abrir, diz que a mulher sábia constrói o seu lar, mas a que não tem juízo destrói com as próprias mãos. Você foi chamada, mulher, para construir o seu lar, para ter sabedoria, para exercer a posição em que Deus te colocou. Não há uma insubmissão. Eu falei isso aqui um dia desse no culto dos relevantes. Nós fomos criadas para sermos interdependentes do homem e da mulher. Não existe o homem sem a mulher, nem a mulher sem o homem. Nós dependemos um do outro. A mulher, ela depende do homem como sacerdote da sua casa, como líder da sua casa, como braço forte da sua casa, para que ela se sinta protegida. E isso quando acontece, há um invertimento dos papéis, a casa, ela fica sem telhado. E hoje eu vou ensinar algumas questões que a própria palavra fala, e que o mundo, infelizmente, tem embutido na mente das mulheres. E os homens têm deixado de fazer o papel que o Senhor chamou eles para fazer. Homem foi chamado para ser provedor. Homem foi chamado para ser o cabeça da sua casa depois de Cristo Jesus. Ele foi chamado para ter um papel fundamental na vida dos teus filhos. Hoje as mulheres estão tendo que fazer o papel de pais dentro de casa, porque os homens têm se calado. E tem uma geração fraca hoje por causa disso. Os homens não querem mais orar, não querem mais buscar ao Senhor, não querem levar a sua esposa a conhecer a palavra de Deus e a viver os princípios da palavra de Deus. Isso é o que o mundo tem influenciado e feito. Mas a mulher, muitas vezes, sem sabedoria, tem tomado esse lugar. E Deus não nos chamou como mulher para isso. Porque Deus, Ele fez tudo perfeito. E um princípio que nós precisamos entender, quando nós vemos em Gênesis, lá no jardim do Éden, primeiro Deus fez céus, terra, fez tudo certinho. Foi lá, Ele primeiramente fez quem? O homem. Porque Ele deu a missão ao homem. E depois Ele foi lá, tirou da costela, botou o homem no sono, tirou da lateral da costela a mulher, que seria a auxiliadora, a ajudadora. Mas a mulher hoje, ela quer fazer o contrário, ela quer ser a cabeça da casa. E ela coloca muitas vezes o seu marido abaixo disso. E tira toda a masculinidade do seu marido. Tira todo o respeito do seu marido. Essa geração está se perdendo. Porque os homens não têm se posicionado como homens dentro da sua casa. E as mulheres têm se colocado numa posição contrária daquilo que Deus chamou para fazer. Mas também existe a questão de que o homem não tem dado direção para dentro da sua família. Não tem como uma mulher saber a direção que ela vai, se o homem não se coloca na posição que ele precisa se colocar. A própria palavra de Deus fala: maridos, ame cada um a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Efésios 5:25. 1 Pedro 3,7 diz: do mesmo modo vocês maridos sejam sábios no convívio com suas mulheres e trate-nas com honra, como parte mais frágil, como co-herdeiras do dom da graça de vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Qual é o papel que você,
homem, tem feito dentro da sua casa? Você, filho, tem feito na sua casa com os teus pais? Qual é a honra que você tem dado para seu pai e para sua mãe? E isso é muito sério. E no mundo espiritual, quando nós não fazemos aquilo que o Senhor ordenou, nós abrimos portas para o mundo espiritual. Nós abrimos porta de desobediência. Nós abrimos porta de rebeldia. E nós estamos vivendo no mundo que nós estamos vivendo hoje, porque nós nos colocamos num lugar que o Senhor não nos chamou para estar. Quantas mulheres têm tido que criar os filhos sozinhos, porque os filhos não têm a paternidade? Quantos de nós sofremos um evangelho que nós estamos frios na fé, porque nós não sabemos quem é o Deus que nós servimos? O que você tem feito como marido, como mulher, como filho? De repente o seu casamento está por um fio. E você não está tendo consciência do que está acontecendo na sua casa, porque você simplesmente tirou o teu casamento das mãos do Senhor para lidar você com as tuas forças e lutar com as tuas forças. Então nós precisamos rever. O homem precisa ter o governo da casa. Quando o homem entende esse papel, você pode ter certeza que a mulher, ela é muito mais feliz. Porque ela não sente o peso nos teus lombos de carregar aquilo que ela não deve carregar. Muitas mulheres hoje estão amargas de espírito, porque seus maridos não entenderam. Então existe muita coisa que se move no mundo espiritual por causa da falta de percepção dos casais, de entender a aliança que Cristo fez convosco. E quando nós vamos falar sobre Jezabel e Acabe, e eu preciso falar, eu creio e espero que seja rápido, sobre a primeira porta, a primeira brecha que nós precisamos fechar, que é a brecha da falta de maturidade. Quando nós olhamos para a palavra, lá em 1 Reis 19, 1 e 2, eu não vou conseguir ler todo o texto, mas você pode marcar. Nós vemos que Jezabel foi ter uma conversa com Acabe, e foi falar sobre Elias, um profeta. E nessa conversa, Elias tinha matado todos os profetas do Deus Baal. E simplesmente Jezabel entrou num lugar e num posicionamento que Acabe deveria ter entrado. Jezabel era uma mulher perversa. E infelizmente Acabe não tinha maturidade como marido. Quem governava a casa era Jezabel. Não era Acabe. Porque Jezabel era manipuladora. Era uma mulher que queria comandar tudo e a todos à sua volta. E simplesmente Jezabel se levantou. E aí começa o jugo desigual. Porque a falta de maturidade nos leva a um jugo desigual.
O que é um jugo desigual? Imagine eu colocar, eu não sei se vocês já viram, um aparelho, um instrumento que é colocado em cima dos bois. Imagina eu colocar um boi de um lado e um cavalo do outro. Acha que isso vai dar certo? Acha que o cavalo e o boi vão andar da mesma forma? Terão o mesmo ritmo? Não. Jezabel seguia deuses. Ela adorava deuses. Ela não adorava a um só Deus Todo-Poderoso. Simplesmente Acabe entrou nesse lugar de jugo desigual. E talvez, marido, a sua mulher tenha falado com você para você não entrar naquela sociedade que não é para você entrar e você tem entrado. Não tem escutado a sua esposa. Ou talvez tenha falado com você para não entrar no tipo de amizade que você tem entrado. E você não tem escutado. Cuidado com as alianças que vocês fazem. Sem ter percepção de sentar e ter maturidade para conversar com a sua esposa. Ou você, esposa, conversar com o seu marido antes de tomar decisões precipitadas. Nós precisamos ter sabedoria dos dois lados. Nós precisamos ter uma maturidade dentro do nosso relacionamento. Porque se nós não formos maduros o suficiente, até uma toalha de banho em cima da cama, vai ter guerra. E nós precisamos fechar. Nós precisamos ser maduros o suficiente para quando houver uma coisa que nos agrada, sentarmos e conversarmos. Os casais hoje em dia não querem mais conversar, não querem mais se relacionar, porque é minha opinião e a sua opinião. Então eu fico com a minha e você fica com a sua e está tudo bem. E aí nós passamos anos e anos e quando nós vamos ver, o casamento começa, o relacionamento começa a se esfriar. Porque nós não temos maturidade, nós simplesmente fazemos o que nosso desejo carnal quer. Então você faz do seu jeito, eu faço do meu jeito. Mas a própria palavra de Deus fala que marido e mulher são uma só carne. E se você for prejudicado, eu também sou. Se o meu marido fizer errado, eu terei consequências daquele erro que ele cometeu. Nós precisamos nos tornar maduros na fé. Fechar portas em relação, fechar as brechas da falta de maturidade. Nós temos que deixar de ser criança. Solteiros, se você não tem maturidade, não case. Se você não consegue ouvir conselhos, não case. O próprio apóstolo Paulo fala. Porque depois que casou, é até que a morte se separe. A segunda brecha que você precisa fechar é a brecha da manipulação. Primeiras Reis 21:7. Vamos lá? Primeira Reis 21:7. Simplesmente fala. Então Jezabel disse a Acabe, o seu marido: afinal de contas, você é o rei ou não é? Levante-se, anime-se, coma. Eu darei a você a plantação de uvas de Nabote, o homem de Jezreel. Então ela escreveu algumas cartas em nome de Acabe e carimbou-as com
anel sinete dele e as mandou para as autoridades e para os líderes de Jezreel. As cartas diziam o seguinte: mandem avisar que vai haver um dia de jejum, reúna todo o povo e ponha Nabote no lugar de honra. A imaturidade de Acabe fez com que ele desejasse uma plantação de uvas num terreno. E Jezabel era tão manipuladora que ela enviou essa carta em nome de Acabe, que era o rei. Ao invés dele tomar a postura daquilo que ele queria, ela tomou a postura por ele. E ainda indagou. Ainda indagou. Você é o rei ou não? Será que dentro da sua casa, quando você vai corrigir os seus filhos, você fala assim com o seu marido? Então, você é pai ou não é? E tira a autoridade do seu marido diante dos teus filhos. Tira a autoridade do seu marido diante dos amigos. Desse modo, você simplesmente abre uma brecha no mundo espiritual. Porque, gente, o mundo espiritual é mais real do que nós imaginamos. A própria palavra de Deus fala que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. E quando nós não cumprimos princípios da palavra, nós estamos cumprindo princípio da onde? Das trevas. E da mesma forma que quando a palavra de Deus fala, o que nós ligamos na terra, nós ligamos no céu. Quando nós abrimos o mundo espiritual para desobediência, nós estamos ligando na terra e no inferno. E estamos servindo a Satanás. E aí muitas vezes nós não sabemos porque nós temos retaliações dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Porque a posição em que o homem deveria corrigir, fazer, ordenar, é feita pela mulher. É feito o papel inverso. E talvez para você essa palavra é dura. Mas é uma realidade. Hoje os maiores índices de divórcio estão dentro da igreja. Porque as pessoas não entenderam a aliança que fizeram com seu cônjuge. Nós precisamos entender que não há manipulação no casamento. Há como um acordo. Dentro de um relacionamento, é uma mão de via dupla. Mas sem esforço. Eu não tenho que dar para o outro me dar. Jezabel simplesmente chegou para Acabe e falou: você é o rei ou não é? É a mesma coisa de dizer assim: então, você é marido ou não é? Você manda ou não manda? Você faz ou não faz? Porque se você não fizer, eu faço. E foi isso que ela fez. Ela foi lá, usou o nome dele, mandou a carta e falou assim: ei, foi ele que ordenou. Mas na verdade era o desejo do coração dela. Cuidado com a manipulação. Cuidado com a manipulação sexual, sua mulher.
Cuidado com o jogo de troca. Olha, eu só vou fazer isso se você me der isso. Cuidado. Porque nós estamos abrindo uma brecha enorme. Prova disso é a sociedade que nós estamos vivendo. Uma sociedade promíscua. Uma sociedade em que homens e mulheres não querem estar mais casados conforme a lei do Senhor, conforme a ordenança dele. Por que será que a maioria das crianças que foram perseguidas na Bíblia eram homens? Porque é um papel fundamental na paternidade humana. No relacionamento de paternidade. Quando nós não conhecemos a paternidade, nós não sabemos quem é Deus na nossa vida. Nós não obedecemos a Ele. Então, o que nós estamos fazendo com os nossos filhos? O que nós estamos fazendo na nossa casa? Mulheres, não ajam como Jezabel. E da mesma forma, maridos, não ajam como Acabe, se calando. Porque há um limite que o homem precisa colocar. A terceira brecha. Troca de papéis. Quando Jezabel mandou aquela carta, eram os desejos do coração dela que estavam sendo realizados. Porque quando você vai olhar a leitura da palavra, ela simplesmente fala que Jezabel tinha outros homens. Ela se relacionava com outros homens. E o interesse dela para essa vinha era por causa do filho do dono. Será que você não tem simplesmente trocado o papel por causa dos teus desejos? É muito fácil isso acontecer aqui em Portugal, principalmente quando nós chegamos aqui, que às vezes a mulher ela arranja trabalho primeiro do que o homem. E o homem muitas vezes se sente inútil por não conseguir trabalho. E dentro de uma casa, gente, não há duas carteiras. Não existe o meu dinheiro ou o seu dinheiro, é o nosso dinheiro. Não existe a minha conta, é a sua conta, é a nossa conta. É a nossa cama, é a nossa casa, é a nossa família. Eu já estou me apressando, tá vendo? A quarta brecha, a brecha para o engano. A palavra de Deus fala, você pode depois ler, eu falei que eu não conseguiria ler tudo, sobre 2 homens de mau caráter que acusaram Nabote de haver amaldiçoado Deus e ao rei. E esses homens levaram Nabote, que era o dono da vinha, e Nabote foi apedrejado. A manipulação e a troca de papel em que Jezabel estava metida fez com que esse homem fosse morto inocentemente. Quando nós trocamos o papel e entramos no engano, nós matamos o nosso relacionamento. Primeiramente com Deus. Depois com o nosso cônjuge. E aqueles que têm filho, nós começamos a matar o relacionamento dos nossos filhos. Porque os nossos filhos começam a perder o respeito da realidade, da paternidade, da maternidade dentro de casa.
Quantos de nós temos traumas porque os nossos pais não souberam ter essa direção dentro de casa, onde nós víamos nossos pais e nossas mães discutirem. Esse homem morreu. A quinta brecha é a da desobediência. E a palavra de Deus diz em 1 Reis 21, 16 a 19, no mesmo lugar onde os cachorros lamberão o sangue de Nabote, eles lamberão o seu próprio sangue. Acabe, por desobedecer a palavra de Deus, por levantar estátuas, por levantar deuses, adorar outros deuses, foi jogado sobre ele um castigo, uma maldição, porque ele se levantou sobre vidas de alguns homens. A sexta brecha é a brecha do orgulho. 1 Reis 21, do 27 a 29 diz: quando Elias acabou de falar, Acabe rasgou suas roupas, jogou-as longe e vestiu uma roupa de pano grosseiro. Ele não comia nada, dormia em cima de panos grosseiros e andava triste e abatido. Então o Senhor Deus disse ao profeta Elias: você viu como Acabe tem se humilhado diante de mim? Já que ele está fazendo isso, não será durante a vida dele que vou trazer a desgraça que prometi. Será durante a vida do filho dele que eu vou fazer cair a desgraça sobre toda a família de Acabe. O orgulho jogou o Satanás do céu para as trevas. O orgulho nos faz sair daquilo que Deus tem de nós, para vivermos aquilo que nós desejamos. Nós precisamos nos despir do orgulho. Nós precisamos lembrar que o orgulhoso não agrada ao Senhor. Quantas vezes nós vamos dormir brigados com o nosso cônjuge? Por orgulho. Eu falo isso de mim mesmo. O que nós andamos fazendo com os nossos relacionamentos? Quando a própria palavra de Deus fala que nós temos que dar a outra face. Será que nós temos feito isso no nosso relacionamento? Nós precisamos voltar o nosso rosto para o Senhor. Nós precisamos nos arrepender. Só o arrependimento vai nos tirar do lugar do pecado, nos colocar no lugar de maturidade, da graça de Deus. Naquele momento, aquele profeta, ele simplesmente orou ao Senhor e pediu que não fosse castigado. Mas o Senhor deixou bem claro que Acabe não acabaria, mas seria pego através do filho dele. O filho dele receberia o castigo. Meus irmãos, brechas que nós deixamos na nossa vida, brecha que nossos pais deixaram na nossa vida, se nós não vigiarmos, elas alcançarão até a terceira e quarta geração. É por isso que muitas vezes nós enfraquecemos na fé.
Porque há dentro de nós pecados ocultos. E nós muitas vezes vivemos com o síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou ser sempre assim, vou morrer assim. E não é isso que Deus tem para nós. A história do teu pai e da tua mãe não é a tua história. A história dos teus bisavós não são a tua história. Você tem autoridade na sua vida para quebrar aquilo que os teus pais, os teus avós, os seus bisavós fizeram. Mas você precisa se humilhar, se arrepender, voltar ao primeiro amor, voltar àquilo que Cristo tem para você verdadeiramente. Um caminho de obediência, de rasgar as vestes, vestes de santidade. Não tem como. Eu preciso, você precisa, nós precisamos como igreja fechar aquilo que nós temos deixado aberto. Vamos parar de colocar culpa em Satanás. Tudo Satanás é culpado, menos nós. Nós nunca somos culpados de nada. Ah, porque foi Satanás que fez isso. Não, Satanás. Vamos parar. Você dá espaço para Satanás trabalhar na sua vida. Você dá espaço para o pecado entrar dentro da sua casa. Quando você deixa de fazer as coisas que Deus te chamou, Deus te ordenou para fazer. Marido, se coloca na posição que o Senhor te chamou, como sacerdote da sua casa, aquele que vai cuidar da sua casa. Dê direção à sua esposa, aos teus filhos. Mulher, se coloque no lugar de auxiliadora, não de murmuradora, de mulher rixosa. Vamos lá, eu estou terminando. 2 Reis 1. Vou ler a partir do versículo 2. 2 Reis 1, a partir do 2. O rei Acasias, que ficou no lugar de Acabe, caiu do terraço do alto do seu palácio em Samaria e ficou muito ferido. Então mandou que alguns mensageiros fossem consultar Baal Zebub, o deus da cidade filisteia de Ecrom, a fim de saber se iam sarar. Mas um anjo do Senhor mandou que Elias, o profeta de Tisbé, fosse encontrar-se com mensageiros do rei Acasias. E lhe perguntou assim: por que vocês estão indo consultar Baal Zebub, o deus de Ecrom? Por acaso pensa que não há Deus em Israel? Diga ao rei que o Senhor Deus diz: você não vai sarar dos seus ferimentos, você vai morrer. Acabe não viu a morte do seu filho, mas as consequências chegaram para a sua descendência, para a geração seguinte. Não tem como nós vivermos um novo de Deus, uma nova geração, uma nova história, estabelecer uma nova aliança, se nós não mudarmos a nossa visão. Se nós não fecharmos brechas no mundo espiritual, nas nossas vidas, para viver uma nova história. Porque nós vamos passar de ano em ano, e nós vamos continuar vivendo as mesmas coisas, da mesma forma que o povo do Egito viveu. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade. Fique de pé no seu lugar. E talvez para você, essa palavra é pesada, mas você precisa entender o lugar que Deus te chamou, a posição
que Deus está te chamando para você viver a partir de hoje. Não é a posição da sua forma, da sua maneira. É viver em obediência com a palavra de Deus. É viver como a criação, como o jardim do Éden, como Deus ordenou. Não tem como nós vivermos uma geração saudável se nós não nos colocarmos em um lugar estabelecido pelo Senhor nas nossas vidas. Homens, você é o cabeça do seu lar. Você precisa direcionar a sua casa, a sua família. Mulher, se ponha debaixo dos braços do seu marido. Da mesma forma que Deus é como coloca uma asa, um telhado em cima de nós para nos proteger. Nós precisamos de uma geração onde os homens se colocam como braços fortes em cima das mulheres e tirem as bagagens, as cargas de peso que muitas vezes nós estamos carregando. Nós não fomos chamadas para isso. Nós somos chamadas para viver o melhor de Deus nessa terra, mas em conformidade com aquilo que o Senhor estabeleceu. Bota a mão no seu coração. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia. Faça dessa canção a sua oração. O Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família, Clare isso. é bênção do Senhor. Me ensina a tratar a família com amor. Edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Com seus olhos fechados, a mão no coração. Eu não sei como você tem olhado para a sua família. Eu não sei qual é a sua posição como família hoje. Talvez você é o pai, talvez você é o marido, talvez você é a mãe, você é a filha, talvez você é o avô. Mas eu quero lhe dizer que nesta noite, que você erra, os seus pais erram, os seus filhos erram, o seu marido erra, a sua esposa erra, mas a sua família não é um erro. A sua família é um projeto de Deus. A sua família nasceu no coração de Deus. A sua família é o melhor e maior projeto que um dia Deus desenhou. E Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da sua casa. O que nós precisamos é aprender através da palavra, aprender através de exemplos que não funcionaram e que fizeram questão de estar na Bíblia, que há uma diferença entre uma casa e um lar. Uma casa é uma construção de cimentos e tijolos. Um lar é uma construção de princípios e valores. E quando nós entendemos esses princípios e esses valores, tudo muda. Se você está com seu cônjuge agora, com seus filhos aí, ou com algum familiar seu, nós vamos cantar esse louvor de novo. Então, coloque ele do seu lado, coloque ele do seu lado.
Se você precisar falar com ele, se você precisar ministrar sobre a vida dele, se você precisar pedir perdão, se você precisar de fazer alguma coisa que Deus colocou no seu coração, sinta-se à vontade para poder fazer, enquanto nós louvamos essa canção novamente. É só você e Deus agora. Te agradeço pela minha família, por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia. Só em ti, Senhor, podemos confiar. Já te agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Senhor, nesta noite, Pai, nós queremos apresentar cada família aqui representada. Nós não sabemos, meu Deus, os desafios, as lutas. Nós não sabemos, Pai, como andam a mente, o coração. Mas nós sabemos, meu Deus, que existe um respaldo bíblico, existem orientações bíblicas, existem princípios bíblicos, que quando nós colocamos em prática, tudo muda, Senhor. Que nesta noite, meu Deus, tudo aquilo que foi ensinado, tudo aquilo que você reteu, tudo aquilo, meu Deus, que Deus colocou no seu coração, que possa, Pai, trabalhar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Enquanto muitos irmãos estão aqui no culto, o Senhor já está trabalhando lá na nossa casa. Enquanto muitos estão aqui orando, o Senhor já está trabalhando lá. O Senhor já está trabalhando em outro país. O Senhor já está trabalhando em outra mente. O Senhor já está preparando o terreno para um pedido de perdão. O Senhor está trabalhando o terreno para que nós possamos ter novas atitudes. Mas nessa noite, Senhor, nos leve, Pai. Nos leve com essa consciência de que nós temos que assumir os nossos papéis. O Senhor nos designou, cada um com o seu papel, para que a família fosse formada de forma, Pai, que ela funcionasse adequadamente. Portanto, Pai, nós repreendemos neste momento, Pai, qualquer disfuncionalidade, Pai. Nós repreendemos neste momento, Pai, qualquer espírito, Pai, que tenha tentado apossar deste homem, desta mulher. Nós repreendemos, Pai, o espírito de Jezabel. Nós repreendemos, Pai, o espírito de Acabe. Nós repreendemos, Pai, todo o espírito que desconstrói a família, todo o espírito, Pai, que desestrutura as famílias. Nós damos ordem agora que saia em nome de Jesus. Nós não aceitamos, Pai, nas nossas famílias, espíritos, meu Deus, que venham enfraquecer, que venham fazer delas, Pai, disfuncionais. Mas nós declaramos agora a vida. Nós declaramos, Pai, um novo tempo. Nós declaramos, Pai, coisas boas. Nós declaramos princípios de honra. Nós declaramos, Pai, princípios de obediência. Nós declaramos, Pai, todos os princípios inerentes à família, porque as famílias, Pai, elas compõem a igreja. E nós sabemos, meu Deus, que uma igreja forte é feita de famílias fortes. Uma igreja forte é feita de famílias fortes, Pai. Uma nação forte é feita de igrejas fortes, Pai. Portanto, Pai, nós sabemos, Pai, que é projeto do Senhor cada família aqui. Portanto, meu Deus, traga cura, se houver necessidade nessa noite.
traga perdão se houver necessidade nessa noite, traga restauração se houver necessidade nessa noite, mas que nós saiamos daqui completamente cheios da graça e do favor do Senhor, porque ela é a única coisa, Pai, que nós precisamos para poder avançar, para poder romper e para poder fazer tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nós te louvamos, Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Ainda com a sua mão no coração, com seus olhos fechados, eu não poderia deixar de te dar duas oportunidades aqui hoje. A primeira oportunidade é se um dia você nunca disse sim para Jesus, você nunca falou assim: Jesus, entra na minha vida, Jesus, entra na minha casa, Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente Senhor e Salvador. O Senhor é o meu único Senhor. Talvez você nunca disse isso. Se existe alguém aqui nessa noite que nunca disse isso, mas que hoje gostaria de dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha família, entra na minha vida. Você pode levantar a sua mão direita, sem nenhum constrangimento, que eu quero orar por você. Basta você levantar assim a sua mão direita, que eu quero orar por você. Talvez você está aqui hoje e um dia você já disse isso, disse sim para Jesus, mas em algum momento, e não importa que momento foi, você se desviou dos caminhos do Senhor e hoje você quer renovar a sua aliança com o Senhor. Você quer voltar ao início de tudo, você quer voltar ao primeiro amor, você quer voltar à essência, você tem saudade daquele momento. Levante assim a sua mão direita que eu quero orar por você, e você vai sair daqui completamente transformado, renovado. Basta você levantar a sua mão direita bem alto, bem alto, bem alto. Levante aí bem alto, quem quer dizer sim para Jesus, ou quem quer renovar a sua aliança. Há alguém aqui nessa noite? Se não houver, nós vamos terminar, mas se houver, eu quero orar por você. É melhor, se houver alguém, vem aqui à frente, por favor. Pode vir que eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua casa, eu quero orar pela sua família, sem nenhum constrangimento. Pode vir, pode vir. Pode vir sem nenhum constrangimento. Se houver, não há ninguém? Muito bem, então se não há, não há. Todos já receberam Jesus, todos estão bem com Jesus, e Jesus é tudo que nós precisamos. Amém? Glória a Deus, aleluia. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus? Amém, amém. Vire para essa pessoa que está do seu lado e fala assim com ela: a sua família é o melhor, é o maior projeto que você tem. Fala para ele assim agora, fala para ele assim, para ele nunca esquecer isso. Nenhum sucesso, escuta isso, nenhum sucesso justifica o fracasso da sua família. Portanto, cuide dela, preserve ela, ame ela, esteja juntinho dela, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia! Você que ama a família, celebre aí a família em nome de Jesus, aleluia! Senhor, graças nós te damos, meu Deus, por este dia, por este tempo, por este culto, pela sua palavra que foi ministrada. Obrigado, Senhor, pela vida de cada um dos meus irmãos. Obrigado também por aqueles irmãos que estiveram em casa, assistindo, participando deste culto. Eu tenho a plena convicção de que o mesmo Espírito que esteve aqui também esteve lá, ministrando aos nossos corações, e que houve transformação, reflexão, regeneração, para que nós possamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Leva-nos, Pai, para casa, para o conforto dos nossos lares, e que tenhamos, meu Deus, um resto de semana abençoado. Oramos, meu Deus, pelo mês de maio, apresentamos cada dia de maio, meu Deus, que seja, meu Deus, exatamente como a vontade do Senhor, bom, perfeito e agradável, Pai. Que possamos em todo esse mês de maio servir ao Senhor com alegria, apresentar ao Senhor um cântico novo, viver rompendo de fé em fé, de glória em glória, para que o teu nome seja exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus abençoe a você. Até sexta-feira no culto Legacy, em nome de Jesus. E você que está em casa, que honra, que privilégio poder servir ao Senhor junto com você.
Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família, para que você, todos os dias, possa viver tudo aquilo que Ele tem para você. Te abençoe em nome de Jesus.